Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 3. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Êxodo, capítulo é o número 3. A partir do versículo número 1. Enquanto você está encontrando o texto, eu quero aqui manifestar minha profunda e sincera gratidão. Primeiramente a Deus, é claro, por essa oportunidade que sua infinita graça nos concede de estarmos aqui pela primeira vez para juntos adorarmos a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero estender os meus agradecimentos ao nosso pastor Roberto, isso, sua esposa, junto de sua esposa, que Deus continue abençoando esse casal. A minha oração, pastor, é que Deus continue te abençoando e prosperando e abençoando a obra de suas mãos. Quero louvar a Deus pela vida do Daniel, cadê ele que fez o convite? Obrigado, tá, meu? Tá nessa conexão. Diz que enquanto o pregador prega ele fazendo fundo, fica mais fácil, né? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Você que saiu de sua casa, Deus tem uma bênção para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 está escrito: Ora, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote indiano. E ele conduziu o rebanho para detrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava no fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Eu quero que você lê o capítulo 3 em uma só voz, no 3, 1, 2, 3. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Glória a Jesus. Antes de se assentar, vira para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: ó Deus. Ó Deus. Não, é muita gente com pouco barulho. Fala: ó Deus. Ó Deus. Que te fez a promessa. Diga com mais autoridade, diga para ele: ó Deus. Que te fez a promessa. Que te fez a promessa. É fiel para cumprir. Quantos acreditam nisso? Se sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, não há sombra de dúvidas que Moisés é símbolo e figura de uma das maiores autoridades constituída por Deus no Antigo Testamento. Claro que é de suma importância nós termos em mente que quando Deus chama Moisés, o propósito de Deus era usá-lo como ferramenta de libertação para o povo hebreu que se encontrava debaixo do jugo de Faraó. A título de informação, possivelmente seria Ramsés II, que governava o Egito quando Moisés recebe a tão árdua missão de retornar ao Egito e libertar o povo de Israel da tão severa escravidão. O capítulo 3, que ora acabamos de ler, é um dos textos clássicos da Bíblia, pois o capítulo 3 retrata-nos acerca da chamada e da vocação do grande Moisés. Reconheço que não é novidade para vocês em saber que Moisés é considerado um dos principais personagens do Antigo Testamento. Moisés foi o segundo
Israel. Moisés foi um grande líder religioso. Na verdade, Moisés foi um legislador, por meio da qual Deus constituiu a nação de Israel. Ao lermos a história de Moisés, eu percebo que a história de Moisés ela é um pouco diferente das histórias que nós estamos acostumados a ler na Bíblia. Pois você que entende de Bíblia sabe, tanto quanto eu, que a história de Moisés, ela se divide em 3 fases. Eu disse quantas fases? 3. Eu disse quantas fases? 3. A primeira fase, ele passa na corte de Faraó, sendo tratado como príncipe, tendo toda a regalia que um príncipe tem. Pois a história de Moisés ela se divide em 3 fases. Cada fase dura um período de 40 anos. Por mais que os períodos sejam iguais, elas no seu contexto são totalmente distintas uma da outra. Prova disso é que os primeiros 40 anos de Moisés vive na corte de Faraó, sendo tratado como príncipe, recebendo toda a regalia que um príncipe tem. Dr. Lucas nos dá uma informação interessantíssima em Atos capítulo 7, versículo 22, ele diz que Moisés foi instruído com toda a ciência egípcia, tornando-se poderoso em palavras e poderoso em obras. Já a segunda fase da vida de Moisés passa em Midian, aos cuidados de um sacerdote daquela terra por nome Jetro. Diz a Bíblia que lá Moisés apacentava suas ovelhas e Jetro torna-se o sogro de Moisés. Está percebendo? Moisés já não é mais príncipe. Moisés agora é pastor. Moisés já não habita mais em palácio. Moisés agora habita no deserto. Que mudança radical. A terceira e última etapa da vida de Moisés. Moisés também passa no deserto, mas agora conduzindo o povo até a terra prometida. E eu acredito que a última fase da vida de Moisés foi uma das fases mais interessantes e mais poderosa que Moisés pudesse viver por conta das experiências que Moisés teve com Deus nessa grande jornada. Para nós entendermos o capítulo 3, eu preciso aqui de forma simples e rápida falar um pouco do capítulo 2. Pois vocês sabem tanto quanto eu, que após Moisés sair do Egito fugido, ele vai para Midian à procura de refúgio. Diz a Bíblia, pastor, que quando ele chega em Midian, ele se assenta ao lado de um poço. Enquanto Moisés, pastora, estava assentado ao lado de um poço, diz a Bíblia que Moisés vê 7 meninas e 7 moças cuidando de rebanho de forma repentina. Os pastores daquela região chegam enxutando as meninas e expulsando as meninas. Moisés, tomado pelo sentimento, Moisés se levanta e vai defendê-las. E diz o texto que além de defendê-las, Moisés ajuda a dar água ao rebanho. Por conta dessa atitude nobre de Moisés, Moisés a princípio se torna alguém muito especial da família, ao ponto de Jetro nem conhecer Moisés, já convidar Moisés para comer pão em sua mesa. E é justamente ali que nasce uma aliança. Moisés vai comer pão na mesa de Jetro, e o tempo vai se passando. Certa feita, Moisés pega a sua filha por nome Zípora e lhe entrega como esposa. Moisés casa com Zípora, e com Zípora Moisés vai ter 2 filhos. Eu disse quantos filhos? 2. Quantos filhos? 2. O primeiro filho que nasce chama-se Gerson. Gerson significa estrangeiro, dando a entender a situação migratória de Moisés. O segundo
menino que nasce chama-se Eliezer, significando também, Deus é a minha ajuda, significando que mesmo Moisés em uma terra distante, mesmo Moisés em uma terra longínqua, Deus havia cuidado dele. Escute isso. Enquanto Moisés está desfrutando dessa nova experiência de ser pai, no Egito o povo está sendo severamente escravizado. No Egito o povo está sendo severamente castigado, ao ponto de Deus ouvir o clamor do povo. Quando Deus escuta o clamor do povo, Deus decide falar com Moisés. E é justamente aqui que entra o capítulo 3 que lemos. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do teu sogro Jetro. E diz o texto que Moisés apacentava as ovelhas por detrás do deserto, chegando no monte Horebe, o monte de Deus. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que a chamada de Deus não se limita ao seu espaço geográfico. Meu Deus. Perceba que Deus não chama Moisés quando Moisés está no palácio. Deus chama Moisés quando Moisés está no deserto. Com isso daqui eu aprendo que a chamada de Deus não se limita ao seu espaço geográfico. Meu Deus. O Deus que nós servimos, Ele não depende do local para chamar quem Ele quer. Eita. E isso aqui é tão verdade que eu lhe convido a fazer uma pequena incursão por dentro das páginas seletivas da Bíblia, que eu irei citar alguns personagens que Deus chamou. Porque se a chamada de Deus se limitasse a espaço geográfico, Davi jamais seria rei de Israel. Porque a Bíblia diz que quando Deus chama Davi, Davi não está no palácio, Davi está cuidando das ovelhas do teu pai. Se a chamada de Deus, segura que eu vou liberar, se a chamada de Deus se limitasse a espaço geográfico, Elias jamais seria leão dos profetas. Porque quando Deus vai chamar Elias, Elias também não está no palácio, Elias está em Tisbe, lugar que ninguém conhece. Se a chamada de Deus se limitasse a espaço geográfico, Abraão jamais seria pai de multidão. Porque quando Deus chama Abraão, Abraão não está no palácio, Abraão está em Ur dos Caldeus, adorando a Deus Baal. Só que a chamada de Deus, ela não se limita ao teu espaço geográfico. Segura que eu vou liberar. Levanta sua mão. Se Deus lhe deu duas, levanta as duas. O Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se prepara, tu vai viver a plenitude do teu chamado. Se prepara, tu vai viver o que Deus te prometeu. Se tem alguém que acredita nessa palavra, glorifica Ele, glorifica Ele. Vira para esse irmão que está do teu lado, diga para ele a chamada de Deus. Não diga com mais autoridade, diga para ele a chamada de Deus não se limita ao teu espaço geográfico. Aí tem gente, pastor, que está dizendo, mas não tem como eu viver o chamado, eu vim de comunidade, não tem problema, o Deus te chamou. Mas ô Lucas, eu não sou filho de pastor presidente, não importa, se Deus te chamou, tu vai viver a plenitude desse chamado. O Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Não importa de onde você veio,
Não importa de quem você é filho. Não importa as suas condições financeiras. Não importa em que local você nasceu. O que você precisa entender é o que o Deus que te fez a promessa é o mesmo Deus que garante aquilo que você há de viver com Ele. Meu Deus. O segredo é esperar. O segredo é permanecer constante. Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu profetizo que você vai viver a plenitude do seu chamado. Eu não sei para que você foi chamado, mas se prepara, porque o melhor de Deus está por vir. Se prepara, porque o melhor de Deus está por vir para o teu ministério. Se prepara, porque o Deus que te garante, o Deus que te chamou, é um Deus que te dá garantia. O tempo pode estar passando, mas Deus está dizendo: eu vou fazer. Oh meu Deus do céu, posso liberar uma coisa aqui? A chamada de Deus não tem prazo de validade, meu filho. A chamada de Deus, ela permanece constante. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E detalhe, escute, você não precisa sair da onde Deus te colocou para crescer. Olha aí. Olha aí. Aleluia. Porque cá para nós aqui, quem carrega a promessa consigo não depende de ambiente para crescer. Ele faz o ambiente onde ele está inserido crescer. Esses dias, pastor, teve um pastor de certa cidade me ligou e disse assim: alô, falo com o Lucas? Eu falei: sim. Eu queria convidar o irmão para pregar aqui na igreja. Eu falei: será uma honra. Aí ele me perguntou: você mora onde? Eu falei: eu moro em Rio das Ostras. Ele falou: conheço. Aí conversa bem, conversa vai, conversa bem. Daqui a pouco ele falou assim: filho, posso te dizer algo? Eu falei: diga, pastor. Ele falou assim: rapaz, seu ministério vai ficar escondido. Você tem que vir morar para cá. Porque aqui o seu ministério vai romper. Aqui você vai voar. Eu falei: é mesmo, pastor? Ele falou: é. Aí eu falei assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Eu falei assim: me leva a mão, não. Mas o Deus que vocês servem aí é diferente de Deus que nós servimos. Ele disse assim: não. Eu falei assim: então pronto. O Deus que levanta aí é o Deus que levanta aqui também. O Deus que exalta aí é o Deus que exalta aqui também, meu filho. Tu não precisa sair da onde Deus te colocou para crescer, porque eles enxergam aqui região dos lagos como terra de Lodebar. Só que eu profetizo que região dos lagos será conhecida como celeiro de pregador, como celeiro de profetisa e de profeta. Se tem alguém que acredita nessa verdade, glorifica Ele. Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. É só
apacentando as ovelhas do teu sogro. A Bíblia diz, de forma repentina, a sarça pega fogo. Queridos, Moisés não está só 40 dias no deserto. Moisés está 40 anos apacentando as ovelhas no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E a pergunta que deve ser feita é: você acha que Moisés nunca viu sarça pegar fogo? Meu Deus. Sabe por quê, gente? Porque quando você chega em casa, você pesquisa. A sarça é um arbusto frágil. E no deserto, de dia é muito calor e de noite é muito frio. E eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que essa sarça pega fogo de dia, devido ao calor. Agora imagina comigo, Moisés aqui está apacentando as ovelhas da terra. A sarça pega fogo e Moisés olha e diz: é mais uma. Porque a mesma velocidade que a sarça pega fogo é a mesma velocidade que ela sombra. Porque ela é consumida pelo... A igreja, pelo... Segura. Aí Moisés está normal. Normal. A sarça está pegando fogo. Aí diz a Bíblia que a sarça pegava fogo, mas o fogo não consumia, Meu Deus, a sarça. desse jeito. É aí que Moisés percebe que essa sarça é diferente. Aí olha o que diz o versículo 3: e Moisés disse: virarei para lá e verei essa tão grande visão. Meus irmãos, quando Moisés se aproxima da sarça, aonde a presença de Deus estava, diz a Bíblia que Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. Moisés diz: eis-me aqui, Senhor. Deus fala assim: Moisés, não te achegues para cá. Meu Deus. Tire as sandálias dos seus pés. Por que, Senhor? Porque a terra que pisa é terra santa. Aleluia. A terra que pisa é terra santa. Baixa de senhoras e senhores, eu acredito piamente, meu amigo pastor, eu acredito piamente que aqui está um dos maiores segredos de minha e de sua aproximação da presença de Deus. Por que, pregador? É só você olhar o texto. Quando Moisés decide se aproximar da presença de Deus, onde estava manifesta na sarça, a primeira coisa que acontece, Deus brada no meio da sarça e diz assim: ó, Moisés, quer se aproximar? Primeiro tira as sandálias. Meu Deus. Olha aí. A sensação que eu tenho é que Deus está dizendo assim: Moisés, para se aproximar, primeiro renuncia as sandálias. E eu não sei quem vai pegar, mas ninguém se aproxima da presença de Deus ganhando, pastor. Meu Deus. Mas se aproxima perdendo. Meu Deus. Porque o processo da minha aproximação da presença de Deus fará eu perder coisas, Meu Deus. mas em contrapartida fará eu ganhar dádivas do céu. Moisés teve que renunciar às sandálias, sim, mas ganhou autoridade para enfrentar Faraó. Meu Deus. Pregador, porque quando Moisés se aproxima da presença de Deus, ele não se aproxima ganhando
mais altos e conquistas maiores. Eu estou pregando para a gente aqui que renunciou muita coisa para estar aqui hoje. Eu estou pregando para a gente que está aqui, pastor, que renunciou o tráfico de droga para servir a Cristo. Eu estou pregando para a gente que está aqui dentro, que renunciou a fama para servir a Cristo. Eu estou pregando para a gente que está aqui dentro, que renunciou às drogas para servir a Cristo. Eu estou pregando para a gente que está aqui dentro, que renunciou à prostituição para servir a Cristo. Eu estou pregando para a gente que está aqui dentro, que renunciou muita coisa na tua casa para servir a Cristo. Eu estou pregando para a gente aqui que renunciou o dinheiro para servir a Cristo. E assim manda dizer o Senhor a você que renunciou: tem coisa boa vindo para tua casa, tem coisa boa vindo para tua família. Ei, meu filho, ei, minha filha, você não renunciou à fama. Deus está dizendo: você até se aproximou perdendo, mas se prepare, você vai ganhar hoje. Você vai ganhar hoje. Ô Lucas, eu vou ganhar chave de carro, não sei. Eu vou ganhar chave de casa, não sei. Eu só sei de uma coisa: tu vai ganhar autoridade hoje. Tu vai ganhar autoridade hoje. Chave da família, chave da família. Você lembra de Pedro? Pedro vai pescar. Pedro é alguém que entende de pesca. Só que naquele dia Deus queria ter um encontro com Pedro. Pedro pesca a noite toda e não volta com nada. Aí diz o texto que Pedro está lavando as redes. Lucas capítulo 5, versículo 2. Diz o texto que Pedro estava lavando as redes. Jesus entra dentro do barco de Pedro. Eu acho interessante que Jesus não vai ser convidativo a entrar dentro do barco. Ele entra porque quer. Ele tinha tantos e tantos barcos para entrar, só que ele decidiu entrar no barco de Pedro. Aí diz o texto que Jesus prega no barco de Pedro. E após a pregação, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, lançai a vossa rede em alto mar. Aí Pedro apresenta uma dificuldade ao Senhor, dizendo: mestre, eu trabalhei a noite inteira e nada peguei, mas sobre a sua palavra, meu Deus, eu lançarei a rede. Aí diz o texto, pastor, qual é o seu nome? Valdeci. Diz o texto que quando Pedro lança as redes, e quando ele vai puxar, pastor, está escrito no texto que a quantidade de peixe era tão grande
texto que Pedro vai aos pés de Jesus e diz assim: ó, mestre, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe. Tu serás pescador de homem. Glória! É aqui que entra o mistério da renúncia. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus não chamou Pedro quando Pedro estava frustrado? Por que Jesus não chamou Pedro quando Pedro estava lavando as redes? Quando Pedro estava quebrado, sem nenhum peixe dentro do barco. Perceba, está no texto. Jesus espera Pedro fazer uma das maiores pescas, ou se não, a maior pesca da sua vida, para depois chamá-lo. Por que, Lucas? Porque dificilmente Jesus chama alguém que não tem algo a renunciar. Eita, é forte. Dificilmente Jesus vai chamar alguém que não tem algo a renunciar. Pedro renunciou um barco cheio de peixe, mas se tornou presidente da igreja. Aleluia! Renunciar com Deus, irmão, vale a pena. Aleluia! Porque Deus nunca vai tirar aquilo de você, aquilo que Ele não pode dar em dobro. Meu Deus! Quem já renunciou, que entende o que Deus faz. Tem hora que a gente renuncia aquilo que a gente mais gosta. Aí quando a gente menos espera, Deus dá em dobro. Aleluia! Aleluia! É muita gente querendo viver chamado de Deus, mas não está entendendo o valor de uma renúncia. Aleluia! Gente, o reino de Deus não chega ganhando, não, é perdendo. É desse jeito. Tanto que Jesus diz assim: ó, você quer me seguir? Nega-se a si mesmo. Toma a cruz e vem. Aleluia! Jesus não disse: quer me seguir? Peraí, primeiro eu vou te dar isso. Não. O processo da aproximação da presença de Deus fará sim a gente perder coisas. Meu Deus. Mas fica despreocupado e despreocupada, que Deus vai te dar em dobro Aleluia! aquilo que você renunciou. Aleluia! Aí diz o texto que Deus fala com Moisés na sarça. Deus fala com Moisés na sarça e diz assim: ó, Moisés, eu vi o clamor do meu povo no Egito e escolhi você, Moisés, para ir lá, para libertá-los. Gente, eu acho isso aqui lindo no texto, porque não é Moisés que pede a Deus para ir ao Egito. É Deus que olha para Moisés e decide chamar Moisés. Me mostra no texto Moisés pedindo a Deus para ir ao Egito. Você não vê. No capítulo 3 é Deus que decide chamar Moisés. E perceba que Moisés ficou 40 anos no deserto. E esses 40 anos aqui é 40 anos de preparo. Por que Deus não chamou Moisés no primeiro mês de deserto? Porque não estava preparado. Desse jeito. Foi preciso passar 40 anos para Deus Meu Deus. decidir chamar Moisés. E Moisés, hora nenhuma, está forçando o barco, dizendo: Deus me envia, Deus me envia, Deus me envia. Meu Deus. Pastor, com esse texto aqui, esse texto tem me abençoado muito nesses últimos dias. Eu aprendi que quem dá a oportunidade é Deus, mas quem se prepara para o chamado é a gente. Aí a pergunta que deve ser feita é: quer viver chamado? Ah, quero, está se preparando. Porque existem pessoas
pessoas que terão oportunidade, mas pela falta de preparo serão envergonhadas e talvez desejarão nunca mais ter tido aquela oportunidade. Só que em contrapartida existem pessoas que não tiveram a sua oportunidade, mas estão se preparando. Eu acredito que uma hora essa junção de preparo e oportunidade resultará em algo extraordinário. Aleluia! Deus não chama quem está despreparado. Meu Deus. Deus chama quem está servindo, quem está se preparando. Tanto que quando Deus vai chamar Moisés, a primeira coisa que acontece aqui, ó, e Moisés estava apacentando, ou seja, Moisés estava trabalhando. Porque tem uma galera por aí, posso falar, pastor? Tem uma galera por aí que fala assim: ah, não vou trabalhar não, porque eu tenho um chamado. Deus te usar. Para que estudar? Eu tenho chamado. Meu filho, enquanto não chega, estuda mesmo. Se prepara. Você lembra de João Marcos? João Marcos, quando vai com Paulo e Barnabé, João Marcos estava disposto a viver o seu chamado. Só que João Marcos não estava preparado. João Marcos não estava pronto. Tanto que no primeiro momento de dificuldade, João Marcos desistiu. Só que lá na frente, quando Paulo está escrevendo a sua última carta, ele diz assim: traga-me João Marcos. Porque João Marcos é muito útil para mim no ministério. Ou seja, João Marcos tinha um chamado, João Marcos tinha algo de Deus sobre a vida dele, só que não estava pronto. E se você não se preparar para viver o chamado de Deus, a probabilidade de você desistir no meio do caminho é muito grande. Porque tem gente que começa no gás e para. Porque não deu um passo de cada vez, não se preparou. E o importante não é chegar, é permanecer onde chegou. Glória a Deus. Aí tem gente que está olhando para você e está dizendo: passa anos e anos, não sai do lugar, mas tu está dizendo: mas é um passo de cada vez.